Olá, a paz do Senhor Jesus, crianças, família. Hoje eu vim trazer o 11º dia do plano de oração. E hoje nós vamos orar pelo crescimento espiritual. O versículo está lá em 1 Coríntios 13 e versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Esse versículo vem nos dizer que nós temos um momento de ser menino, né, no sentido de ser criança, de ser pequeno, de ter comportamentos de criança, né, nesse sentido, mas depois a gente cresce, né, e começa a deixar as coisas de menino, né, que no sentido de coisas que são coisas de criança pequena fazer, de menino fazer, né, e no sentido espiritual é a mesma coisa, né, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos ainda engatinhando, aprendendo muita coisa, né? Uma criança, né? Você criança aí, antes de você começar a andar, você não andava, não falava, aí depois você começou a engatinhar primeiro, né? Ainda mamava na mamadeira, o leitinho. E aí quando cresce, vai deixando essas coisas, né? Aí já começa a andar firme, forte, já não bebe mais só leite, aí come comida mais, né? Uma comida mais forte, né? Arroz, feijão. E assim somos nós também, seja criança, né? Seja adolescente, quando aceita Jesus, seja adulto, né? Quando nós aceitamos Jesus nos primeiros momentos ali, nós estamos ainda engatinhando, aprendendo as coisas, e ali começa o nosso crescimento espiritual. Mas para esse crescimento espiritual acontecer, nós temos que regar, né? É como uma flor, uma plantinha. Como a gente vai regar, né? A gente vai regar orando a nossa vida espiritual, né? Falando de espiritual, nós vamos orar, ler a palavra, aprender da palavra, guardar ela no coração, mais que guardar, praticar, jejuar, consagrar, adorar a Deus, louvar. Tudo isso, quanto mais a gente estiver pertinho de Deus, mais nós vamos ter esse crescimento espiritual, não é verdade? Né? Esses dias eu dei uma aula sobre o plano da salvação, né? Sobre o caminho da salvação, que tinha até aqueles pezinhos grandes, até eu vou fazer um vídeo sobre isso, uma história, né? Assim, explicando de novo, mais um vídeo. E a gente falou justamente disso, um dos pezinhos tinha uma plantinha. E aí eu perguntei, né, para as crianças o que poderia significar aquela plantinha e expliquei, né? E ela tinha 3 folhinhas, aquela plantinha. Então, cada folhinha significava uma coisa, que era orar, que tinha a ver com o crescimento espiritual, né? Depois que a gente aceita a Jesus na nossa vida. E tinha que continuar ali regando aquela plantinha, e era como? Orando, lendo a Bíblia, lendo a palavra. E o principal de tudo, né? Porque às vezes não adianta você cantar bonito, pregar bonito, orar bonito, falar que é cristão, mas o mais principal às vezes a gente não faz, que é obedecer. Se a gente lê a palavra de Deus, né, aqui a Bíblia Sagrada, ela é a boca de Deus falando. Mas não adianta somente a gente ler, o Espírito Santo falar com a gente, e na hora de praticar o que está aqui, a gente não pratica, não é verdade? Então foi isso que eu expliquei para as crianças, né? Que elas aceitaram Jesus, né? Fiz o apelo para algumas que ainda não tinham aceitado, elas aceitaram Jesus ali na salinha da escolinha, né? Da aula.
falei para elas, né? Nós temos que ir praticando. E assim é o que diz essa palavra aqui, né? No sentido de que tudo na nossa vida tem uma etapa. Então, a etapa de menino passa, aí a gente vai se tornar um adulto. Então, a gente tem que se comportar como adulto. E na vida espiritual é a mesma coisa. Então, vamos orar para que o Senhor nos ajude a crescer espiritualmente, né? Que nós não ficamos pequenininho espiritualmente, mas que nós possamos crescer. Seja criança, porque Deus usa criança também. Deus tem milagre para criança. Criança é uma alma, né, a ser salva, como todos nós, não importa a idade. Desde o ventre de uma mãe, a criança já tem um propósito para Deus ali dentro. E mais que tudo, o propósito da salvação que Jesus trouxe para a nossa vida. E se você ainda não aceitou Jesus, Ele quer tocar no seu coração para você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Então abra o seu coração e aceite a Jesus. Seja você criança, adolescente ou adulto. Vamos orar para que a nossa vida espiritual cresça em Cristo Jesus. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, em mais um plano de oração. E hoje, Senhor, queremos te agradecer por ter levantado da cama, respirar, Senhor, o ar que o Senhor tem nos dado, o ar e respirar a vida, Pai. E queremos te pedir que o Senhor venha fazer a sua vontade em nossa vida, venha nos ajudar a crescer espiritualmente, Pai. Vem perdoar os nossos erros, nossos pecados e durante essa caminhada da nossa vida aqui nessa terra com o Senhor, nos ajude a crescer espiritualmente. Que nós venhamos deixar de ser meninos na fé e possamos cada dia mais crescer, cada etapa da nossa vida. Com o Senhor, nós possamos aumentar mais, crescendo. E como nós vamos crescer espiritualmente? Orando, buscando ao Senhor, te adorando, te bendizendo, lendo a sua palavra, comendo, Senhor, desta palavra, Pai, se alimentando da palavra do Senhor. E o principal, que a obediência faça parte desse crescimento espiritual das nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro na minha vida, eu declaro na vida da criança que pode assistir esse vídeo, da família dessa criança, de todos que vão assistir, Senhor, esse vídeo e orar comigo, que tenha crescimento espiritual, que tenha unção, que tenha poder, que tenha glória, que venha da parte do Senhor, que nós possamos, Senhor, cada dia mais crescer espiritualmente na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.